Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que me escutam e me assistem neste momento. Estamos em mais um estudo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, no dia de ontem, nós ficamos naquela parte em que Jesus Cristo ressuscita Lázaro, morto há quase 4 dias, e executa um dos maiores milagres na frente daqueles que não queriam acreditar nele. O fato foi o seguinte, que após Maria receber a notícia de Marta de que Jesus Cristo estava lá, estava chamando-a, ela toda triste, desconsolada, sem querer ser consolada por ninguém. Muitos judeus estavam ali que tinham descido de Jerusalém, que tinham visto o sinal de Jesus Cristo, a cura de um cego de nascença, e que queria matar Jesus porque Jesus falava a verdade e executava tudo de Deus. Estavam ali consolando Maria, já que a aldeia de Betânia era bem próximo de Jerusalém, e eles estavam ali consolando. Só que Maria não queria consolo nenhum, estava muito triste e arrasada, sem esperança e acabada. Mas Marta, sua irmã, que já tinha tido encontro com Jesus Cristo, chegou no ouvido dela e disse que o Mestre está aí e te chama. É como um ânimo para Maria, que se levanta ali daquela tristeza e sai às pressas, indo se encontrar com Jesus. Marta também segue ela, e os judeus que estão ali para consolar Maria e Marta pela morte de Lázaro, seu irmão, também seguem elas, dizendo, acho que elas vão para o sepulcro para orar, para chorar a morte de seu irmão Lázaro, e seguem ela também. Ela encontra Jesus Cristo logo na frente, cai nos pés deles e diz, Mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Mas agora já faz mais ou menos 4 dias, não há mais esperança. Jesus Cristo retorna para ela e diz, eu não já te disse, antes de ele dizer isso, Marta começa a chorar copiosamente, chorar mesmo. Com isso, Marta também chora com ela. Aquelas pessoas os judeus que desceram de Jerusalém, que queriam matar Jesus Cristo, que vindo logo atrás, veem Jesus Cristo, mas veem o choro e a tristeza de Maria, choram também. Os discípulos de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo atrás dele, choram também ao ver Maria chorar. Os apóstolos choram também. Então foi aquele ambiente de choro e de tristeza pairando no ar. E Jesus Cristo, pela primeira vez a Bíblia relata, Jesus chorou. E quando os judeus que estavam ali e que tinham visto Jesus curar o cego de nascença em Jerusalém, e que Jesus disse a verdade, eles não aceitaram e queriam matar Jesus, disseram, veja como ele ama Lázaro. Se referindo a Jesus Cristo, eles disseram, vejam como ele ama Lázaro, pois está chorando por conta dele que está morto. Será que este, que fez um cego de nascença enxergar, não poderia ter evitado a morte do seu amado amigo? Jesus Cristo diz para Maria, Maria, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E quando Jesus Cristo escuta aquilo daqueles judeus, né? Não poderia ele também evitar a morte deste aí, já que ele faz tantos milagres, curou um cego de nascença, não poderia ter evitado a morte e agora está chorando por ele. Jesus Cristo vai logo em direção ao sepulcro de Lázaro, onde o colocaram, Jesus Cristo diz. E ele vai. Jesus Cristo vai e todo mundo segue ele, Marta, Maria, os apóstolos, os seguidores de Jesus Cristo e os judeus que eram contra Jesus Cristo seguem também. Quando chegar lá no túmulo, Jesus Cristo manda uns homens tirar a pedra, porque naquele tempo, nós já vimos, era uma caverna numa rocha que colocava o corpo todo embalsamado, né, com tiras de roupa enrolados, enfaixados, como fazem as múmias no Egito.
enrolando aquelas faixas. Só que aí não eram faixas brancas não, aí eram tiras de roupas mesmo, velha. Enrolava no corpo do defunto e colocava ele dentro de uma rocha, uma abertura numa rocha e uma pedra na frente. Então Jesus Cristo disse, tirem a pedra, mas Maria foi na frente de Jesus Cristo e disse, não, mestre, já cheira mal, já faz 4 dias, já cheira mal. Se fosse antes até que a gente poderia tirar a pedra, mas agora não, o fedor é muito grande. Aí Jesus Cristo disse para ela, Maria, eu já não te disse que se tu crer, tu vai ver a glória de Deus? Era como se Jesus Cristo quisesse dizer, não contenta comigo, faça o que eu estou mandando. Eu não perguntei se faz 4 dias, eu mandei tirar a pedra. Tire a pedra. Os homens, acreditando e crendo na palavra de Jesus Cristo, nem esperou por Maria, foi e removeu a pedra. Jesus Cristo simplesmente aponta as mãos para os céus e diz o seguinte para Deus, para todos eles escutarem ali. Estavam ali ao redor os judeus que queriam matar Jesus Cristo, viu o que é que ele ia fazer, né? Estavam ali os seus discípulos, muitos discípulos que seguiam ele, e estavam ali os seus 12 apóstolos, Marta e Maria, presente. E Jesus Cristo diz, Pai, graças eu te dou, porque eu sei que tu sempre me ouves. Eu sei que não preciso orar a ti para pedir algo, porque tu sempre me ouves, porque eu faço aquilo que tu queres. Mas eu estou orando agora para mostrar a eles que estão aqui me olhando, para que eles aprendam e creiam em ti e saibam como devem pedir a ti. Eu te dou graças, Pai, porque tu sempre me escuta. E sei que tu és a verdade. Depois Jesus Cristo baixa as mãos e agora aponta para dentro do sepulcro onde está o corpo de Lázaro e diz em alta voz, Lázaro, sai para fora. O que nós vemos aí depois, logo após isso, é o corpo todo enfaixado com tiras de roupa, sair de dentro do sepulcro e ficar diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, olhando para todos ao seu redor, que estão de boca aberta, pasmado diante daquilo, diz, tirem as faixas dele, as tiras dele que está cobrindo ele, tirem as faixas e vejam que é Lázaro mesmo. Não é um fantasma não, é Lázaro, que estava morto. Então eles tiraram as faixas de Lázaro, ainda todos estupefatos, tudo ali sem imaginação nenhuma quanto àquilo. Jesus Cristo quebra o silêncio e diz, podem deixá-lo ir para casa. Irmãos, a palavra de Jesus Cristo é tão forte, mas tão poderosa, que Jesus Cristo teve que dizer, Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus Cristo dissesse simplesmente, vem para fora, sem dizer a quem ele estava indicando, todos os corpos que estavam em sepulcros teriam saído dentro dos sepulcros e ressuscitados, por causa do poder, do impacto da palavra de Jesus Cristo. Palavra de poder. Por isso ele teve que especificar, Lázaro, é você Lázaro, vem para fora. Porque se ele não dissesse Lázaro, dissesse simplesmente sai para fora, todos os mortos sairiam do seu sepulcro. Logo após, irmãos, a ressurreição fantástica, esse feito extraordinário de Lázaro, morto há mais ou menos 4 dias, a histeria, a comoção, a esperança, a expectativa da nação de Israel bateu todos os recordes possíveis que se possa imaginar. Isso foi a gota d'água para os líderes religiosos opositores de Jesus Cristo. A partir daqui, irmãos, não tinha mais volta. Se Jesus Cristo já era uma ameaça a nível nacional aos religiosos, para todos os religiosos ali da nação, porque ele falava a verdade e não escondia nada, agora, com a ressurreição de Lázaro, o coração, o joelho, as mentes dos religiosos se abalaram e tremeram, pois sabiam que agora não tinha mais jeito, uma solução final precisava ser dada em Jesus Cristo antes que o povo o aclamasse como rei de Israel.
Por isso, muitos religiosos que estavam presentes naquela ocasião ali da ressurreição de Lázaro, que tinham ido a Betânia para consolar Marta e Maria, irmãs de Lázaro, saíram às pressas logo após aquele episódio, ainda estupefados, ainda sem falar, todos pasmados diante daquilo, saíram às pressas dali de Betânia, daquele local, foram direto para Jerusalém para se encontrarem com os líderes religiosos. E lá contar a fantástica ressurreição de um homem morto há 4 dias, que eles presenciaram com seus próprios olhos e não podiam negar. E disseram aos escribas, fariseus, sacerdotes, doutores da lei, chefes religiosos, anciãos de Israel, ficaram sabendo disso e ficaram estupefados com a notícia. Foi um abalo nacional. É como se as estruturas da religiosidade, daquele povo enrolão que ensina a lei de Deus erradamente ao povo, estivesse a estrutura tudo caindo. Rapidamente, convocaram uma reunião de emergência nacional e todos os líderes do povo de Israel estavam ali reunidos em Jerusalém. Então, na reunião já acontecendo, levantaram os primeiros para falar. Naquela discussão disseram: o que faremos? Estamos perdidos. Este Jesus Cristo é muito forte, faz muitos sinais e milagres extraordinários, coisas impossíveis de se fazer, coisas de Deus mesmo. Se não fizermos alguma coisa para detê-lo, logo, logo toda a nação dos judeus irá crer nele, acreditar que ele é o nosso rei e o Messias enviado por Deus para nos salvar do poder dos romanos, do Império Romano. E se não é que nesse momento já estejam fazendo isso? Se for, com certeza os romanos que dominam sobre nós não irão aceitar outro rei a não ser Herodes, que eles colocaram para nos governar. O que faremos? Porque o imperador Cláudio César decretará a guerra e nos destruirá. Eles acabarão com a nação inteira dos judeus. Acabarão conosco. Esse era os pensamentos dos líderes religiosos. Mas, irmãos, Caifás, o sumo sacerdote e líder maioral dos judeus, se levanta e todos se calam neste momento. Ele é o líder máximo da religião de Israel. Profetiza dizendo a todos assim: vocês não sabem de nada. Nem no mínimo vocês consideram a hipótese de um único homem morrer por toda a nação de Israel. Esse Jesus Cristo deve morrer pelo povo. Um homem só perecerá em vez de toda a nação se acabar. Nós o condenaremos à morte para que não se acabe toda a nação. Meus irmãos, o único problema nesta profecia do sumo sacerdote Caifás é que ele pensava que Jesus Cristo ia morrer para a nação de Israel sobreviver, para que os romanos não destruíssem. Porque se o povo decretasse Jesus Cristo como rei, estariam indo contra César, porque César já tinha colocado Herodes, o rei da Judéia. O rei em Jerusalém era Herodes, colocado pelo poder romano. Então, se o povo aclamasse Jesus Cristo como rei, sem a autorização de César, o imperador, ele decretaria a guerra e destruiria a nação de Israel. Este era o medo dos religiosos falsos enrolando. Mas Caifás, o sumo sacerdote, diz que não, que Jesus Cristo deve morrer para que a nação não seja destruída. O único problema é que Jesus Cristo deveria morrer sim, mas não era pela nação de Israel somente. Jesus Cristo deveria morrer por todos os homens em todo o planeta para livrá-los dos seus pecados e não por causa do Império Romano. Este era o problema da profecia de Caifás. Então, estava chegando o momento que Jesus Cristo já não andava mais publicamente por causa desta ameaça de morte inspirada pelos líderes religiosos, que agora não vão mais dar trégua. Depois da ressurreição de Lázaro, acabou-se. Então Jesus Cristo foi para o deserto, próximo a uma cidade chamada de Efraim, e ali andava com seus discípulos. Ora,
Só que havia muitos judeus que eram gregos e tinham vindo a Jerusalém para visitar e adorar no templo. Assim como tinham judeus de outras nações que tinham vindo para adorar a Deus também no templo. Mas os judeus que eram gregos, ou seja, eles eram judeus porque seus pais foram para a Grécia viver lá e lá ele nasceu. Ele nasceu grego, mas era judeu. Nasceu com nacionalidade judia, mas a descendência, nacionalidade grega, nasceu no país da Grécia, mas a descendência dele era judia. Então eles vinham para Jerusalém para adorar no templo, porque o povo de judeus, quando se espalhava pelo mundo, eles mantinham o costume deles, e todos eles sempre voltavam a Jerusalém para adorar no templo. Então esses judeus vieram até Jerusalém, estavam ali no templo adorando, e eles tinham uma curiosidade muito grande e tremenda de conhecer Jesus Cristo. E quem é que eles encontram? O apóstolo Filipe. Quando eles encontram Filipe, eles dizem que querem conhecer Jesus Cristo. Eles expressam essa desejo de conhecer. Filipe foi até o apóstolo André, que falou para os gregos, e falou que os gregos queriam conhecer Jesus Cristo. Já André, não sei por que Filipe teve que ir André, já André foi até... Quando ele estava comunicando já a André, Filipe já estava comunicando a André, Jesus Cristo já estava próximo. E ouviu tudo aquilo. E Jesus Cristo, voltando para eles, disse a todos ali: os gregos querem conhecer. Veja, os gregos queriam conhecer Jesus Cristo. Ou seja, as outras nações já estavam curiosas a respeito deste homem que ressuscitava até mortos. É quando Jesus Cristo olha para eles e diz: esta é a hora em que o Filho do Homem, que sou eu, Jesus Cristo, seja finalmente glorificado. Na verdade, eu, Jesus Cristo, digo a todos vocês que, se uma semente cair no solo e continuar viva, ela não produzirá nada, não crescerá nada. Mas, se a semente dentro do solo morrer, ou seja, nascerá dentro dela uma árvore e dará muitos frutos. Mesma coisa é o Filho do Homem. Com a sua morte, milhares e milhares de milhões de seres humanos vão poder nascer de novo, como se fossem frutos de uma árvore, de uma semente que morreu debaixo da terra e nasceu uma árvore. Eles nascerão em espírito e em verdade. Quem amar a sua vida agora, sem ter nascido de novo, não querer nascido de novo, amar a sua vida, continuar do jeito que está, com certeza vai perdê-la. E quem perder a sua vida, ou seja, mudar de vida, deixar tudo o que gosta, tudo o que quer e nascer de novo, por amor a mim, com certeza vai ter uma vida muito melhor e eterna. Se alguém me serve, com certeza o Pai Celestial, que é Deus, o honrará. Mas agora minha alma está perturbada até a morte. E o que eu, Jesus Cristo, direi a todos vocês? Eu digo: Pai, salva-me desta hora, desta morte terrível que se aproxima. Mas eu, Jesus Cristo, pensando em vocês, aceitarei a terrível dor e sofrimento, pois foi para isso que vim a este mundo, para dar a minha vida por muitos. Neste momento, Jesus Cristo brada dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E é neste momento, irmão, que Jesus Cristo pede a glorificação de Deus. Naquele local, todos ali presentes e reunidos, uma grande voz soa dizendo: já o tenho glorificado, meu filho, e outra vez o glorifico. A multidão que estava ali presente disseram que ouviram um grande trovão, e outros diziam: foi um poderoso anjo que respondeu a ele, a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo olha para todos ali em redor e diz: não veio esta voz que vocês estão discutindo simplesmente para mim, ou por amor de mim, não. Essa voz e tudo isso que aconteceu foi tudo por amor a vocês, seres humanos, para que todos saibam que Deus confirma minha morte para a salvação da humanidade. E mais ainda, agora é o juízo chegado para este mundo. O juízo e condenação começa agora, nessa hora, agora. Será expulso o príncipe deste mundo, que é Satanás. E eu, Jesus Cristo, quando for levantado na cruz, ou morto na cruz, aí trairei todos a mim, como se fosse um imenso imã.
mas só poderão se beneficiar da minha morte aqueles que me aceitarem como Salvador. E com isso, irmãos, Jesus Cristo fecha um dos melhores e maiores discursos já vistos com relação à eternidade de cada ser humano. Jesus Cristo estava dizendo aí, confirmando que Deus abriu completamente o escape de salvação, a condenação dos homens para o inferno iria ser aniquilada. Por isso que o príncipe do mundo, Satanás, que controla os homens e controla essa sociedade, controla tudo, estava perdendo a guerra aí. Jesus Cristo abriu o caminho da salvação com a sua morte. O seu sangue ia livrar os homens dos seus pecados e dar a eles a salvação. Com isso, Satanás estava sendo perdido em termos de condenar os homens aos infernos. Porque até ali, todos iriam ser condenados ao inferno, porque todos estavam pecadores. Mas agora não. Com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a salvação seria dada e Satanás agora que seria condenado e julgado. E haveria salvação para todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e decidir seguir os seus ensinamentos. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo nos ajude a dar ênfase e a dar mais vigor a este exemplo de Jesus Cristo de morte, de sofrimento e de dor que ele vai passar. Nós vamos estudar ainda. Que nós saibamos valorizar isso, aceitando ele, amando ele, seguindo ele nos seus conselhos, para podermos estar com ele na vida eterna. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.